Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Grazi e para quem me conhece, bem-vindos de volta ao meu canal. Este canal que temos resenhas, dicas de português, curiosidade de livros, signos, enfim, muito mais que a gente possa envolver esse mundo mágico dos livros que a gente tanto ama e que a gente tanto adora. A resenha de hoje o livro chama-se Padmavati, o legado Rajaput, da autora Park Moon, da editora Choice. Veremos neste livro guerras, sangue, amores possíveis e impossíveis e muitas histórias com conteúdos baseados em um conto que para muitos historiadores não passa, né, de um conto e para outro que foram baseados em fatos reais. Mas isso daí depois eu vou deixar para contar mais ali pro finalzinho as curiosidades que este livro foi baseado e feito essa história com tanto carinho para nós que eu achei muito interessante. Então neste livro nós teremos um trisal? Sim, teremos personagens secundários tomando as cenas, né? Com certeza nós teremos atos chocantes, inescrupulosos, atos admiráveis de honra, de meu Deus, eu estou chocada, é aqui neste livro que você vai encontrar. Quer atos sem, como eu posso dizer, sem piedades, com o sultão Alaude, você irá encontrar muita honra, com certeza, com o rei Ratan, você terá aqui, e mulheres fortes, guerreiras, teremos com a Padmavati. Este livro, ele aconteceu, né, ou a história, perdão, é baseada ali em meados de 1303. Sim, muito tempo. No século XIV, lá na Índia, no reinado de Chitor, né? Desculpem meu hindi, eu não sou fluente, então talvez algumas pronúncias estarão erradas, mas o que vale é a intenção e vocês sentirem o que traz o livro. Temos 5 personagens, né? Entre, claro, todos ali, sendo eles 3 principais e 2 coadjuvantes, mas que também poderiam ser principais porque tomam muito a cena e faz o desenrolar da história ficar bem interessante. Temos o rei Ratan, que é o rei do povo Rajaput, que ele é um herói, ele é honrado, todo aquele rei deveria ser. Temos a Padmavati, que é uma filha bastarda de um rei, que também é amigo do Ratan, mas ela é companheira, ela é leal, ela é corajosa e de espírito livre. Temos o sultão Alaude, que ele é o sultão lá do reinado, lá das terras de Delhi, onde ele é inescrupuloso, chega a ser cruel. E mais 2 personagens que eu vou dizer para vocês mais pra frente, que é a esposa do sultão, do Alaude, e também o seu fiel escravo. Então Ratan, a história começa assim, que Ratan vai lá, faz uma viagem para o Sri Lanka, né, visitar o seu amigo através de especiarias, enfim, para o seu reinado. E nessa conversa com o amigo, acaba confidenciando a ele que ele está sujeito a um casamento com a sua prima, mas não quer se casar por falta de amor, não quer se casar por obrigação. Em sua caminhada, ele depara-se com uma serpente que chega a picá-lo, né? Ele foi passear lá no reino do cara lá, do amigo dele, então a serpente chega a picá-lo, então ele começa a ficar muito mal, né, devido ao veneno, tudo. E de repente ele escuta uma voz feminina, que parece aquela voz do paraíso, que surgiu assim do nada. Aí ele vê essa figura e claramente no primeiro olhar ele já fica encantado por ela. Uma visão de essa moça, devido à picada, ele acaba desmaiando em seus braços e essa moça socorre ele devido à picada da cobra. Aí, sobre os cuidados dela, ele descobre que ela é filha bastarda até então seu amigo, que ele veio visitar, e ele fica assim encantada com essa moça de espírito livre, né? Aonde que ela surgiu, o que que aconteceu para ela estar ali, e graças a Deus, né, naquele exato momento. Eles têm assim, diálogos assim bem de farpas, mas não chega a ser ofensivo, chega a ser até interessante. Essa moça, né, essa filha que ela ainda não se identificou, mas nós já sabemos que é a Padmavati. Ela é uma carregada de muita sabedoria. Apesar do seu sarcasmo, ela carrega uma bagagem enorme de sabedoria com ela.
E Ratan fica encantado com ela pela sua sabedoria, claramente também pela sua beleza, e do nada ele a pede em casamento. Ele fala que ele se apaixonou, que ele a quer como esposa, assim, do nada. Ou melhor, ele não pede para ela se casar com ele implora para ela se casar com ele. Então, após muita insistência, muitos diálogos, ela ainda não se identificou, mas mesmo sem saber quem ela era filha ou de quem se tratava, ele ainda queria casar com ela. Mas muita insistência, ela não disse que sim, nem que não, mas Ratan, depois de recuperado, claro, da sua picada, ele tem que voltar para suas terras. Mesmo neste momento, ele não consegue voltar com até então a sua futura noiva ou esposa, e ele então retorna para as terras dele com esse sentimento, digamos, de derrota. Mas quando ele já estava em metade do caminho, não, mas já bem longe, se afastando, ele escuta uma voz. E ao olhar para a direção dessa voz, sim, era a bela moça na qual ele pediu em noivado, vindo em sua direção, e ele ficou todo esperançoso. Falou, acho que então ela aceitou e vai se casar comigo por fim. Então eu irei me casar por amor, mas eu quero ver o que será da minha prima quando eu chegar lá, né, nas terras dos Rajaputs, e o que vai acontecer. E até então agora que essa bela moça veio ao meu encontro e que com certeza me dirá sim. E falando agora do sultão, do Alaud, então ele estava prestes a conquistar Delhi. Então, para que essa conquista ocorresse, ele pediu então pro até então o outro sultão da época que a recompensa fosse as terras e a sua filha, a mão da sua filha em casamento. A pobrezinha apaixonada do jeito que estava, então via ele, achava ele um ótimo guerreiro, corajoso, fiel e blá blá blá, se derreteu toda, mal sabendo ela, o monstro que tinha ali por trás. Então também ajudou, ela também tentou convencer o pai, que no fim deu certo, que sim, eu quero casar com ele é um ótimo guerreiro, vocês são amigos e blá blá blá. O cara falou sim, então esse casamento vai acontecer, mal sabendo ela em que encrenca ela se meteu. Aí já pra depois então conquistou dele, teve o primeiro casamento e ele já se mostrou ali na noite de núpcias o quão escroto esse cara era. Ele não tava nem aí pra se importar que era a primeira vez dela, aos rituais que toda mocinha quer na sua noite de núpcias, todo aquele amor, aqueles romances que infelizmente pra ela acabou não dando muito certo. Então ela pegou e foi ali, ele foi muito grosso, ele foi cruel, doloroso, sem se importar com os sentimentos dela ou qualquer outra coisa que pudesse ser assim de uma forma de agradá-la. Ele simplesmente viu, você é minha esposa, vai me servir, vai me satisfazer e acabou. Voltando lá pro Rajaputs lá, então ele foi apresentar então a sua nova futura esposa, a rainha do local. E então, ele voltando para os Rajaputs, ele foi apresentar a nova esposa pro seu povo. Então teve duas opções, os que amaram e os que odiaram. Os que amaram foram a sua mãe, que por fim viu que ele estava se amando, que ele estava enfim se casando por amor, e os seus súditos, ainda bem, porque ele precisa deles. E os que odiaram foram a sua prima, que antes era a sua primeira opção e agora se tornou a segunda, e o seu pai, que é o guru do local, sendo assim, ameaçando, jogando uma maldição em Ratan por fazê-la da sua filha uma segunda opção, assim, sem avisar ninguém, até uma ofensa pra coitada da menina. E voltando lá pra Delhi, o sultão ganha de presente do seu sogro, que até então tá vivo, mas já vai morrer na página seguinte, um escravo fiel, um escravo forte, poderoso, que será capaz de fazer tudo pelo seu dono, até matar se for preciso. E assim como eu falei, assim o fizeram. Mataram o sultão, até então o sogro do Alaud, e por fim ele se tornou o verdadeiro sultão, mesmo matando o sogro, que o escravo ajudou. Este presente no qual deu e agora fez. Viu que rolo? Mas o escravo, como diz, é fiel ao seu sultão e assim ele o fez. E ainda assim, Jahan, que é o nome da esposa do sultão, ela ficava brigando com ele. Por que ele ficava muito com esse escravo? Porque não dava atenção pra ela e blá blá blá. Ficava gritando, mulher, de graças a Deus, esse cara é cruel, você tá em paz. Mas ela ainda meio cega, viu? Por que você prefere o escravo e não a mim? Sim, vocês entenderam direito, o escravo também não era só em questão de morte, entre outras coisas, mas também em questão de apetite sexual do sultão, que para ele não importa se era homem ou mulher, desde que o satisfazesse, então assim fazia com o escravo. E ela ficava revoltada, porque ele
e não eu, mas assim, eu gritava, mulher, para, bata palma, graças a Deus, diga, sei lá, Alá, seja quem for, que enfim. Então, como toda felicidade a gente sabe que tem os dias contados, então a felicidade de Ratan e Padmavat estavam com os dias contados. O guru, pelo fato da filha ser segunda opção, foi atrás do sultão e falou, eu vou fazer a cabeça deste homem e vou travar uma guerra por vingança à minha filha. E assim vai começar a fazer, só que a partir daí vai surgir uma dupla inacreditável, que até então estavam brigando e agora vão se unir, quem sabe mais pra frente até um pouquinho mais dessa união, que é sim Jahan e o escravo com o nome de Kafur. E nós sabemos, gente, que Alaud, ele é um Alaud, acho que é isso. Ele é assim uma pessoa inescrupulosa. E ainda mais quando se trata da sua esposa, ele assim, ele se torna na pior espécie possível. Pensa de tudo quanto é coisa ruim, coloca nesse homem quando se trata da Jahan, que é a esposa dele. É assim que ele a trata, dá até dó. Ele chega a ter mais carinho pelo Kafur, que é seu escravo, fica nítido ali o quanto ele até respeita, o escravo tem mais moral que a própria esposa. Então o guru chegou, né, lá nas terras, a gente sabe que aquelas pessoas são gananciosas, quanto mais tem pessoas que te bajulam e falam mais o que ela quer ouvir, mais você se torna amiga e consegue enganar. Então o guru foi lá, disse o quanto o sultão é poderoso, o quanto ele é isso, o quanto ele é aquilo, e que ele precisava de uma esposa à altura dele. E quem seria essa esposa à altura? Padmavat, claro, a esposa de Ratan. Então, além de toda uma beleza, uma sabedoria, ela seria perfeita para Alaud. E ele, ganancioso e cego, como é, colocou na sua cabeça, sim, eu vou conquistar aquele reino lá, principalmente e claramente só por causa de fazê-la minha esposa, porque eu mereço melhor. Se ela é uma deusa, como dizem, então eu, um sultão, mereço ter uma deusa como esposa. E só isso, ele ficou cego, ele falou, eu vou lá atrás disso, e acabou. E em meios a traições, alianças jamais imagináveis foram formadas, amores verdadeiros que estão sendo construídos, poder além dos limites, então foram a causa de toda essa guerra que está por vir, que está iniciando. Então nós sabemos que a guerra foi declarada, ambos preparam as suas tropas, um para atacar, outro para defender, e vemos dois lados opostos. Ratan, o honrado, e o Alaud, enfim, agora vocês deduzem o que você quiser, porque para ele a lista é enorme de qualidades, adjetivos ruins, então podemos dizer. Então, neste caso, nós tivemos dois encontros, ele. Um feito por Ratan e o outro feito por Alaud. Então, este encontro feito pelo Ratan, vocês podem ter certeza que foi o encontro honrado, civilizado, de conversa, até tratado bem, sem armas, sem nadas. Então, o Alaud, você acha que fez a mesma coisa, o sultão? É claro que não. Nesse segundo encontro, Ratan foi até inocente, achando que ele teria um pingo de honra, mas esse cara já desde o começo já deixou claro que ele não tem honra alguma. Então ele pegou e nesse segundo ali armou toda uma emboscada, não honrou com nada desse segundo encontro e acabou fazendo o Ratan de prisioneiro. Honrado por um lado, mas acabou sendo inocente e bobo até pelo outro. E tudo isso, gente, vocês perceberam que tá acontecendo por causa de uma única mulher, né? Homens dizem que não se importam com essas coisas de amor, mas quando se trata mais ou menos disso, eles acabam perdendo a cabeça e até declarando guerra por uma mulher desesperada, porque o seu marido, o rei, foi, enfim, aprisionado pelo sultão, e já sabendo que é ela que ele deseja, então ela vai até ele e faz um acordo, fala, ó, eu me troco, então será a minha, né, a minha vida, a minha liberdade para viver com você em troca de uma única coisa. Aí você fala, sim, ela vai pedir pro marido, solte o marido, pro marido ficar livre, ele não vai aceitar, ele não, ele o rei, né, o marido não vai aceitar, porque é a vida que ela blá blá blá, mas não foi nada disso. A mulher, ela é tão sacudida que ela falou, eu dou o meu lugar para você de volta, mandar lá pro meu povo a cabeça do guru em uma bandeja. Sim, ela não trocou pelo marido não, ela falou assim, eu quero a cabeça do cara que traiu o meu povo lá para uma vingança, para o meu povo ver que eles foram honrados, mesmo que através de mim, uma mulher. Mas é claro que, vocês acharam que ela ia se entregar à toa? É claro que não.
ela vai fazer um plano e coloca esse plano em prática claramente para salvar Ratan. Mas ela só vai até o sultão se a bandeja, nessa cabeça com a bandeja, for entregue para o seu povo. Então a gente verá se ela realmente vai cumprir com a palavra e fazer a troca e também pôr o plano em prática para salvar o marido. Então ela põe o plano em prática, faz vários guerreiros dela se vestirem como mulher, que ela falou lá pro sultão, viu? Eu quero tantas mulheres para me ajudar, porque eu preciso, eu sou uma deusa, eu sou maravilhosa. Ele cego, como todo homem, como eu falei, por um rabo de saia, fica cego. O sultão, claro, na inocência aceita. Então tá aí o plano. Na hora que eles entrarem lá, bom, a guerra vai acontecer lá dentro. Só que o encontro entre as duas esposas, né, no caso as duas rainhas, perdão, acontecem tanto o Jahan quanto a Padmavat. Então, e ambas começam a ajudar na fuga do Ratan. E aí, neste encontro, né, entre as duas rainhas e o Ratan, nós ficamos assim pasmados, porque além de ser a sua esposa que está salvando o Ratan, quem a ajuda é a própria irmã. Sim, a Jahan, a esposa do cruel sultão, é a irmã de Ratan. Creio eu que bastarda também, mas não deixa de ser irmã. Então tá ali um encontro em família. E claro que essa fuga acontece, Alaud não fica satisfeito com essa traição, com tudo isso que aconteceu, manda sua tropa até lá, o reino lá, atacar os Rajaputs, e agora sim a guerra se inicia, a guerra está declarada e muitas vidas infelizmente serão ceifadas por causa disso, por causa de uma única mulher. Esse é o motivo da guerra. Então, a guerra, eles chegam até lá e chega aquele tão épico momento entre Ratan e Alaud se enfrentarem cara a cara enquanto seu exército estava por fora. Então lá eles começam a brigar. Ratan estava a ponto de vencer o sultão, mas claro, ele é inescrupuloso, ele deu um sinal, flechas voaram de todos os lados, acabaram acertando Ratan e por fim o matando ali. Uma morte cruel e sem honra, bem a cara do sultão, não podia se esperar menos. E como tem todo um ritual das mulheres Rajaputs, né, que elas têm ali, então elas viram agora sem o seu rei e sabem que assim que o exército do sultão entrar lá, elas se tornarão escravas, serão estupradas, elas, as crianças e tudo de pior que pode acontecer, elas iniciaram esse ritual. E qual é esse ritual, Grazi? Vou contar pra vocês qual é esse ritual que fazem dessas mulheres as guerreiras, verdadeiras Rajaputs. Este ritual é o quê? Elas queimaram toda ali em volta do castelo, fizeram uma fogueira assim enorme, que se via assim ao longe de tanto fogo que tinha. E o que fizeram? Se jogaram nessa fogueira, que só sobraria cinzas para os invasores e mais nada, nem corpo nenhum para que isso fosse tomado, né? Para que fosse levado o que acontecesse. Então, por honra aos seus maridos e filhos que perderam na guerra, elas se jogaram na fogueira. E a primeira delas, claramente, é Padmavat, a mãe do Ratan, e assim foram seguidos por todas as mulheres Rajaputs da história. Mas quem não se jogou lá? A prima, é claro. Ela falou assim, eu vou fazer isso, você louca? Vou falar pro sultão que vocês são loucas. Ele vai me acolher, pode ser até que ele me acolha como esposa e blá blá blá. A doida não fez. Eu acho que foi até pior pra ela, porque olha, tadinha, gente. Mas eu vou contar pra vocês o que aconteceu com essa maluca. Então, Alaud, desesperado, porque ele conquistou o local, além de conquistar o local, ele destruiu o local e mesmo assim ele abandona. Por quê? Porque a única coisa que ele queria não está mais viva, que era a Padmavat. Então ele falou, viu, não quero mais, ela não tá aí, era a única coisa que me interessa. Ele vai embora do local, mesmo depois de destruí-lo, de conquistá-lo, ele não quer saber disso. Ele falou, ó, acabou, tô indo, tchau. Então vocês podem ver que a ganância do homem, o ego do homem leva-se a destruir lares, países, locais. Nós vemos, né, por o que vem acontecendo hoje em dia, o que já aconteceu, por pura ganância do ser humano. Ele tem o dom de destruir os seus lares, né, e ser capaz de destruir até a própria casa para simplesmente provar quem tem mais. Aí, né, o sultão volta para casa e você acha que acabou? Não, acabou. A sua esposa Jahan e seu fiel
escravo Kafur fugiram lá para a terra dos Rajaputs lá e eles vão tomar aquelas terras. Mas Grazi, tem direito? Sim, tem direito. Jahan é uma bastarda Rajaput. Então sim, já que não sobrou ninguém para tomar conta da terra, é dela de todo direito. Então ela vai tomar e assim chegar lá, é claro que a imagem é totalmente chocante. Corpos queimados, vários corpos de homens e seus filhos também mortos devido à guerra. Jahan fica desesperada, começa a chorar e também no momento que ela vê o corpo do próprio irmão ali largado, jogado na sarjeta, enfim, da forma que for. Aí Kafur veio até ela, confortou e vai se unir com ela assim para poder reerguer novamente este reinado que pela ganância. Chega um momento, gente, que a Laude foi atrás, falou, viu, eu não vou deixar esses dois livres, já perdi tudo mesmo, então eu vou acabar com eles lá. Ele chega até lá e chegou o momento do escravo, enfim, encararem até então o seu ex-dono, enfim, o Alaud, cara a cara, e falou, viu, agora chega, porque essa mulher que você tanto maltrata, eu a amo, sim, pasmem, eles se apaixonaram, sim. Então ele fala na cara do sultão, eu a amo, eu irei cuidá-la da forma que você nunca cuidou, irei amá-la da forma que você nunca amou. Aí começa eles a disputarem, briga de espadas, e no momento, infelizmente, Kafur estava perdendo, mesmo o sultão muito machucado desta luta, da guerra anterior, que por fim não acabou. Então ele estava no momento de acabar, vem a sua heroína, a guerreira, aquela de sangue Rajaput, e de longe dá uma flechada no sultão, fazendo-o cair e até então ficar sem forças para que o seu amor consiga se levantar e por fim finalizar esse homem de uma vez por todas, parar este homem de uma vez por todas. E ela adora ver o sultão ali se afogando em sangue. Até então ela tá tendo a sua vingança, ela tá adorando ver como é que se fala, essa agonia dele. Ela não vai finalizar, ela vai deixar o próprio ali, ó, se afogar em sangue, porque é pouco ainda para ele por toda a destruição que ele fez. Então, diante de toda essa dor, essa guerra, sangue, destruição, sim, um amor surgiu e até então fisicamente sobreviveram, que foi o de Jahan e o Kafur. Claro que de Padmavat e do Ratan foi lindo e verdadeiro, infelizmente não durou tanto igual, esperamos que dure entre Jahan, tá certo, entre Jahan e eles juntos resolvem limpar o palácio, enterrar os corpos e recomeçar a vida do zero ali mesmo na terra dos Ratan. E um cômodo, claro, algumas coisas sobreviveram, foram o quarto de Ratan com Padmavat. Então o casal foram até lá, deram uma limpada e através de juras de amor e consumando o ato, então eles fizeram o amor, juraram, fizeram juras de amor e ali eles prometeram que iriam espalhar a história e iriam contar para todo mundo a linda e verdadeira história entre Ratan e Padmavat. Assim fizeram este juramento para os dois que por fim já não existiam, que a alma já estava em outro local. Vamos agora para as curiosidades? Sim, eu prometi para vocês no começo do vídeo, então vou dizer agora para vocês a curiosidade desse livro, como ele surgiu, no que ele foi estudado e tudo mais. Ele foi, baseado em um poema que fala sobre conquista e um sacrifício de mais de 100 mil pessoas. Este poema, ele descreve a história de Padmavat, a mais linda, a mais bela de todas, que amou sinceramente o rei Ratan. Existe aquela intriga que eu falei para vocês entre o começo, entre historiadores e moradores, no qual se realmente é somente um conto que as pessoas inventaram ou se realmente existiu essa história. Aí eu pergunto para vocês, então realmente, será que essa história existiu ou será que passa de um conto? Então nessa lenda aí que os moradores contam, diz que realmente Padmavat e outras mulheres fizeram sacrifício, se jogando ao fogo em massa.
Mas será que aconteceu? Não foi? Não sei, nunca saberemos. Quem sabe um dia, através de estudos, alguém vem e conte pra nós o que aconteceu. Considerações que eu sempre trago aqui pra vocês no finalzinho aqui do vídeo, né? Pra saber aí, Grazi, o que você achou. Então vamos ver o que eu achei. Eu achei que sim, é um livro rico, cheio de histórias. Percebemos que ela foi bem estudada. Claro que eu resumi muita coisa ali, mas quando você lê, você vai perceber detalhes. Tem quotes maravilhosos para vocês fazerem sobre a sabedoria de Padmavati. Enfim, tem várias coisas que você consegue, muito conteúdo bem. Você consegue se imaginar na cena, pelo fato de você ver que foi bem estudado. Então você imagina a cena, você se vê na cena, de tão ricas em detalhes que a gente pode perceber. O amor entre Ratan e Padmavati supera tudo quanto é tipo de amor que a gente já viu por aí em vários outros cantos. Isso deixa-se bem claro o quanto sincero e puro foi o amor dos dois. Através de honra, coragem, sabedoria e sinceridade define este. Jahan e Kafur, no meio de tanto sofrimento, acabaram sendo unidos através do sofrimento e também perceberam que eles podem sim ter uma confiança, respeito e empatia com outras pessoas também pelo que passam pela mesma situação. E claro que jamais eles iriam imaginar que pessoas assim, seriam impossíveis, algumas pessoas seriam impossíveis se unir e fazer com que dê certo. Mas eles fizeram isso e nos provaram que sim, pessoas inimagináveis podem dar certo. Mas foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha. É um livro diferente, baseado em histórias. Vocês encontram eles lá na Amazon, no Kindle Unlimited. Eu vou deixar o link aqui para vocês, se caso vocês quiserem. Como através desse link aqui, ajuda a coleguinha aqui no canal. Não irão pagar nada mais, simplesmente estão me ajudando. E peço também para vocês, deixe o seu joinha, comente aqui o que vocês acharam. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Compartilhe com outras pessoas, peça para as outras pessoas, vamos lá ajudar a tia Grazi, vamos se inscrever aí e tudo mais. E vejam também outros vídeos que tem aqui sobre outras resenhas, sobre outras dicas de português, enfim, uma infinidade de coisas que eu pretendo ainda trazer para vocês e que já tenho aqui, no qual vocês me ajudam um monte. Então eu agradeço toda a atenção, todo o tempo que eu tomei de vocês, um grande abraço, um super beijo e até mais!